2022. Eu sou o professor Luiz e a gente vai estar trabalhando essas questões de matemática, né? A primeira questãozinha da prova azul de 2022 de matemática foi essa que está na tela aí para vocês. Uma máquina em operação tem sua temperatura monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo. Essa máquina possui um pistão, cuja velocidade varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V é igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes. Sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante o período de 10 horas? Então vamos usar a formulazinha aqui. Vamos lá. Eu tenho que V é igual a T ao quadrado menos 4. Essa é a fórmula que determina a velocidade em função de um tempo T. O que vai acontecer aqui? Ele não quer que essa velocidade se anule. Se essa velocidade vai se anular, eu vou igualar esta função a zero. Então eu pego aqui, ó, e igualo essa função a zero. Nós vamos ter uma função, uma equação do segundo grau incompleta, onde t ao quadrado menos 4 é igual a zero. Ó. Isolando esse t, que é a forma mais simples da gente resolver, nós teremos que t ao quadrado é igual a 4 positivo. Portanto, o valor do nosso t vai ser a raiz quadrada de 4. E aí a gente tem dois resultados. Quando o meu tempo tem uma linha é igual a 2 positivo, e quando t duas linhas é igual a menos 2. Então, nesses dois tempos, a velocidade vai se anular e aí nós vamos ter uma falha no funcionamento da máquina. Se você voltar aqui para o gráfico para fazer essa análise, você tem isso nesse pontinho aqui, onde o tempo é 2, nesse pontinho aqui, onde o tempo é menos 2, aqui ainda, onde o tempo é menos 2, aqui também, onde o tempo é menos 2, e aqui em cima, onde o tempo é 2. Então, essa máquina vai apresentar falha em quantas situações? 5 vezes. É só a gente contar aqui agora. Questãozinha muito simples, de função do segundo grau, trabalhando a equação do segundo grau aí pra gente. Minha cadeira aqui deu uma baixada, não sei se ficou boa a visão. Tá aí. Então, a questãozinha bem bobinha, bem facinha, bem simplesinha aí. Vamos para a questão de número 2. Opa, deixa eu pegar aqui. A 137. Questãozinha 137. Como o Enem adora probabilidade. Uma questão que não era fácil, mas também não era difícil. É uma questão que a gente, na verdade, ela acaba sendo difícil porque você trabalha mais de um conceito na mesma questão. Então vamos lá. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar as 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de um time ser campeão se ele venceu a primeira partida da World Series? Então, para um time ser campeão, numa série de 7 partidas, ele vai precisar vencer. Eu vou chamar de V quando ele vence. E eu vou chamar de D quando esse time sair derrotado. Então vamos lá. Você vai ter uma primeira possibilidade. Qual é a primeira possibilidade que você tem ali? Possibilidade. Eita, esse aqui ficou ruim de escrever. Possibilidade. Agora ficou bacana. Então
você vai ter essa primeira possibilidadezinha aí. Qual a primeira possibilidade? É acontecer dele vencer de cara os 4 jogos. Então ele já venceu o primeiro a gente já conta como vitória. E aí o que vai ocorrer? Ele vencer os próximos. Venceu, venceu e venceu. Então a probabilidade dele vencer é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então nós temos aqui 1/2 ao cubo. Essa é a primeira possibilidade. Aí você vai ter uma segunda possibilidade. Uma segunda possibilidade que eu vou avaliar é o seguinte: ele não venceu os próximos 3 jogos. Em algum momento ele perdeu um desses jogos. Ou ele perdeu o primeiro, ou ele perdeu o segundo, ou ele perdeu um deles. Então, você tem a seguinte situação. Você tem a vitória no primeiro jogo. Aí eu vou considerar já uma derrota. Essa derrota, ela poderia aparecer em qualquer uma dessas próximas rodadas, só não na última, porque a última ele sempre tem que vencer, né? Então, vitória, vitória e vitória. Então, essa é uma segunda possibilidade que você tem. Então, qual é o cálculo dessa segunda possibilidade? Você pegar e o quê? Multiplicar 1/2, só que esse 1/2 está aparecendo quantas vezes? 4 vezes. Porque você tem a possibilidade dele perder ou dele ganhar, e depois dos 3 que ele venceu. Então eu vou ter 1/2 elevado a 4 vezes, e aqui que estava o detalhe da questão, a permutação é uma permutação caótica aí, né? Uma permutação com repetição desses 3 termos das vitórias em 2 posições. Esse era o detalhe da questão. Por isso que ele trabalhava probabilidade e essa parte de análise combinatória. Isso deixa a questão ficar mais difícil. Então, uma terceira possibilidade que você tinha, de novo, era ele venceu o primeiro jogo e vamos supor que ele tenha 2 derrotas consecutivas. Ele perdeu o segundo, perdeu o terceiro jogo, e depois o que aconteceu? Ele ganhou os próximos 3. Só que essa ordem pode se alterar. Eu posso trocar essas 4 posições. A última eu não posso trocar, né? Eu posso permutar essas, igual foi aqui em cima. Eu posso permutar essas 3. Entendeu? 2 a 2. Deixa eu só desfazer isso aqui. Do mesmo jeito aqui, ó, a minha probabilidade dessa terceira situação vai ser 1/2 elevado a 5, porque eu tenho 5 probabilidades ali envolvidas, e eu tenho que permutar essas possibilidades em 4 posições, que vai ser a permutação com repetição de 4, 2 a 2. Ah, professor, agora tá fazendo mais sentido. Isso mesmo. Da mesma maneira, a gente vai ter... Está caindo um monte de coisa aqui no microfone. Da mesma maneira, a gente vai ter essa quarta possibilidade. Então, a quarta possibilidade aqui, ó, vai ser o seguinte: você vai pegar vitória no primeiro jogo, aí vamos supor que você tenha perdido os outros 3 jogos. Pam, pam, pam. E depois volte a vencer. Então, vitória, vitória, vitória. E aí ele conclui com 7 jogos. Então aqui, ó, da mesma forma que foi o anterior, eu vou ter 1/2 elevado à 6ª potência vezes, agora sim, eu vou ter que permutar 5 termos, 5 termos 2 a 2, não é isso? É isso mesmo. Tá aí. Então são essas as possibilidades que a gente vai ter. O que eu vou ter que fazer agora, professor? Somar todas elas. Agora
que a gente vai fazer aqui? Eu vou somar. Eu vou pegar esses valores e vou somar eles. Pera aí, deixa eu pegar uma corzinha aqui. Pega esse roxinho aqui. Depois eu devolvo o preto para lá. Então, eu vou fazer assim, ó. 1/2 ao cubo mais 1/2 à quarta potência vezes essa permutação, né? Essa permutação vai ser 3 menos 2 dá 1, mais 1/2, opa, é 1/2, não é 1/5 não, professor. 1/2 elevado a 5 vezes 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1 mais 5 vezes mais 1/2 elevado 1/2 elevado a sexta vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Então, tá aí. Essa soma toda que a gente vai ter, calculando as probabilidades e calculando as permutações. 1/2 elevado ao cubo dá 1/8, mais 1/2 elevado à quarta vezes 3 vai dar 3 sobre 16, mais 1/2 elevado à quinta vezes 4 vezes 3 dividido por 2 dá 6, então dá 6 sobre 32, mais 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 dividido por 2, então aqui, ó, você vai encontrar 10 sobre 64. Agora, é só somar. Somando essa brincadeira toda, a gente acha 42 sobre 64. A alternativa correta, letra C. Então essa questão é a questão mais difícil que a gente vai ter hoje para resolver, né? Alternativa correta, letra Czinha aí, ó. 42 sobre 64. Uma questão complicada, uma questãozinha difícil que trabalhava esse conceito aí. Vamos para a próxima, questão 138. Questão legal, fácil, de estatística, também sempre cobra estatística, né, o Enem? Ele fala que o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressos em R$ 1.000.000. No decorrer dos meses de um determinado ano, a empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Então, vamos ver aonde ele está tendo lucro. Nesse primeiro mês ele está tendo lucro. Ele está tendo um lucro de 1, 2, 3 milhões. Aqui ele teve prejuízo de menos 1. Aqui ele teve lucro de 1. Nesse outro mês aqui de abril ele teve prejuízo de menos 1. Nesse outro mês aqui ele teve lucro de 1, 2, 3, 4, 5. Nesse mês aqui ele teve lucro de 3. Nesse outro mês ele teve lucro de 2. Aqui ele teve prejuízo de menos 2. Analisando esses dois gráficos aqui, ele teve lucro de 1, 2, 3, 4. Aqui ele teve prejuízo de menos 2. Aqui ele volta a ter lucro de 1. E nesse último mês ele tem lucro de novo de 4. Então o que eu vou fazer? Como ele quer descobrir a mediana é o termo central de uma pesquisa estatística, é o número que vai estar no meio. Só que eu tenho que observar se essa quantidade de termos é par ou se essa quantidade de termos é ímpar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é organizar esses valores no rol, que é colocar os dados em ordem crescente. Então, deixa eu ir riscando aqui o que eu for anotando. O 1 repetiu só uma vez. Depois eu tenho 2. Eu tenho 2 aqui.
Depois o lucro 3, eu tenho um lucro 3 aqui. Aí eu tenho dois, opa, tem outro lucro 3 aqui, ó. Depois nós temos dois lucros 4. 1, 2, eu tenho mais um aqui, ó. Então é 1. Deixa eu reescrever aqui, ó. Que eu esqueci desse 1zinho que tá bem aqui, ó. Então vamos lá. 1. Depois eu tenho 2 uma vez. Depois eu tenho 3 se repetindo 2 vezes. Eu tenho dois números 3. Depois eu tenho o número 4 também se repetindo 2 vezes. E aí eu tenho um valor 5. Então tá aí. Conferindo aqui, 3, 1, 3, 5, aqui 3, aqui 2, aqui 4, negativo aqui. Então, olhando para o nosso gráfico, eu tenho um valor negativo, tenho outro valor negativo, eu tenho esse valor negativo aqui e esse valor negativo aqui. Então tem 4 negativos, tem que ter 8 positivos. E a gente tem esses 8 positivos aí. Vamos trocar aqui para cor preta de novo. E vamos lá. A mediana é o termo que vai estar no meio. Só que com essa quantidade de números é par, eu pego a mesma quantidade de números que eu tenho para a esquerda, a mesma quantidade de números que eu tenho para a direita, e vou fazer uma média entre esses dois termos centrais aqui, ó. Então 3 mais 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Alternativa correta, letra D. Bem simples, bem boba, uma questão muito tranquila da gente resolver, né? Então eu acho que foi interessante você não perder tempo nessas questões. Vamos para a próxima. Próxima questão é aquelas batatas do Enem. Texto um pouquinho maior, mas uma questão muito fácil da gente resolver, porque ela trata de, como é que fala? De escala. Uma questão de 7º ano. Nesses dias eu estava fazendo uma questão até parecida em sala com os alunos do 8º ano, que eu estou dando aula numa escola também. Então, o que acontece aqui? O que é escala? Escala, você vai ter que ter aqui o tamanho do desenho dividido pela imagem real. Dividido pelo tamanho real. É assim que a gente tem a escala. E é essa a medida que ele passou aqui pra gente. Você vai ver daqui a pouquinho que a gente vai ter essa escala de 1 para 50 aí. Então vamos lá. Um casal está reformando a cozinha da casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala. Olha a escala, ó. Acabou de falar a escalinha para nós, ó. De 1 para 50. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou o refrigerador que cabia no local, a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras em metros, respectivamente. Então ele quer saber essas medidas. Então vamos lá, vou pegar um retângulozinho aqui, para ficar mais fácil da gente fazer esse desenho aí. Ó, vamos pensar nesse retângulozinho aqui sendo o espaço que nós temos disponível. E agora eu vou pegar um outro, pode ser, deixa esse daí de vermelho. Vou pegar um outro retângulo preto para eu fazer aqui dentro. Eita, isso ficou feio. Deixa eu pegar a forminha de novo. Então lá, esse outro retângulo aqui. Tá aí. Então vamos
pensar em qual vai ser essas medidas, né? Então, qual é o tamanho que esse refrigerador tem que ter? Vamos pensar primeiro na altura dele? Vou pensar primeiro na altura do meu refrigerador. Nossa, que bobeira. Aí, fica vermelho, por favor. Danado. Pronto. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Altura. Essa altura vai ser de 1 para 50. Eu tenho que manter essa escala. Só que ele falou que a altura foi de 3,8. Então, no desenho está 3,8. Eu quero saber na medida real. Porque a gente tem aqui uma regra de 3 simples. E você acaba encontrando essa altura sendo 190 centímetros. Da mesma maneira, a gente vai fazer para a largura. Então, vamos lá. A largura. E a largura também na escalinha de 1 para 50. O tamanho do desenho foi 1,6 sobre x. Regra de 3 simples aí de novo. A gente vai achar que esse x tem que ser 80 centímetros. Caramba, professor, era só isso aqui? Aí eu venho aqui e marco a letra C. Claro que não. Porque você está esquecendo, ó, desses espacinhos aqui, ó, que são 10 centímetros em cada uma dessas direções aqui, ó. Então, na altura, eu tenho que tirar 10 centímetros. Então, menos 10 dá 180 centímetros, que é 1,8 metros. E na largura, eu tenho que tirar 20 centímetros, que eu tiro 10 de cada lado. Então, vai dar 60 centímetros, que é o nosso 0,6 metros. Então, a alternativa correta era a letra A. Você viu aí? Se o aluno é desatento, ele acaba marcando a letra C. Muita atenção nesses detalhes. O Enem adora isso aí. Adora de paixão. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão 140. Questãozinha 140. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol. Isso aqui, gente, é o modelo que é usado na Copa do Mundo de futebol. Pelo menos o modelo antigo, né? Porque agora a Copa vai ter mais seleções. E elas são divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida para cada uma das demais contra cada uma das demais equipes do seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase, chamadas de oitava de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para as quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam 2 partidas das semifinais e os vencedores avançam para a grande final, que define o campeão. Pelas regras do torneio, cada time deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por eles disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir de quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é... Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na primeira fase. Vamos pensar na primeira fase. Na primeira fase, o time joga quantos jogos? 3. Na segunda fase, que são partidas que a gente chama de mata-mata, perdeu, ele é eliminado, esse time vai ter um jogo nas oitavas, um jogo na quarta, um jogo na semi e a grande final. Então, ele pode fazer mais 4 partidas. Então, esta equipe vai ter, no total, 7 jogos. Se ela jogar até a final. Não é isso? E aí, o que a gente tem que pensar aqui? Que eu vou ter uma sequência de partidas. E essa sequência, ela tem que obedecer um padrão. O primeiro jogo tem que acontecer 3 dias depois, ou o segundo jogo tem que acontecer 3 dias depois do primeiro. Então, se a gente pensar numa sequência, vamos falar que ela jogou no dia 1, o primeiro jogo. Vamos fazer
fazer aqui, chamar essa sequência de S, que é a sequência de jogos. O próximo jogo que ela vai ter, vai ser quantos dias depois? Se ela joga no domingo, é 3 dias depois. Então ela só vai poder jogar no dia 4. E depois? Ela só vai poder jogar no dia 7. E assim sucessivamente. Você poderia ir construindo a sua sequência de jogos ou perceber que isso é uma progressão aritmética e ela vai crescendo de 3 em 3. E o que você quer é o termo que vai estar na posição A7. Calculando o seu A7, você tem 1 mais 3 vezes 6. Não é isso? Na verdade é 4, né? A razão não é 3, a razão é 4. Olha, professor. A razão não é 3 aqui não, gente. Me socorre, me socorre. A razão aqui é 4. Então o próximo jogo dele, ele tem que ter 3 dias de descanso, né? Meu Deus do céu. Quer me matar do coração, professor? Então aqui, ó, 4 vai ser 3 dias de descanso. Então ele vai jogar mais 4. Ele só pode jogar aqui, ó, no 5. Agora sim, professor. Deixa eu apagar aqui embaixo. Então, calculando novamente, nós temos 6 vezes 4. Não gosto de fazer nada badernado. Aqui também, né? Que vai ser mais 4. 5 mais 4 vai jogar no dia 9. Então, é o dia da partida mais 3 dias, né? Então, são 4 a razão. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Então, no mínimo, o torneio vai ter que ter quantos dias? 25 dias. Tá aí, corrigidinho a questão de número 140. Vamos para a próxima. Questãozinha 141. Uma questãozinha do bingo. Muito bacana essa questão. Essa questão aí, eu até pensei em depois colocar ela numa provinha minha, adaptar ela para colocar numa provinha, que ela é muito interessante. Olha só, em um jogo de bingo, as cartelas, elas são quadriculadas e contém 16 casinhas lá. Cada quadrícula tem impresso um número dentro de 1 a 50, sem repetição nesses números. Na primeira rodada, o número é sorteado aleatoriamente, entre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado ele é descartado, então ele não volta para o sorteio. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme as situações ilustradas na figura 1. O jogo inicia nas 4 primeiras rodadas, foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente o Pedro possui uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números. Observe na figura 2 a cartela de Pedro após as 4 rodadas. A probabilidade do Pedro ganhar em uma das 2 próximas rodadas, então olha só, eu tenho que pensar em todas as possibilidades. O Pedro pode ganhar tirando o 12, e ele vai ter só uma rodada e ganha só se ele tirar o 12. Então essa é uma possibilidade. Mas eu tenho uma outra possibilidade, de não sair o 12. Não sair o número 12. E aí, o Pedro pode continuar ganhando na primeira, porque ele falou nas próximas 2, não saiu 12, saiu qualquer outro número. Ele não marcou, mas na outra rodada saiu 12. Então é uma outra possibilidade que o Pedro tem aqui. Depois, o Pedro
pode ganhar se não sair o 12, mas sair o 5 e o 45, ou 45 e 5. Aí a ordem é indiferente para você nesse primeiro momento de interpretação. Tudo bem? Porque se saiu o 5, depois ele tira o 45, ganhou, né? Ou pode acontecer do Pedro também não tirar nenhum desses valores e ele ganhar aqui, ó. Deixa eu acrescentar aqui esse roxo. Ele ganhar nessa diagonalzinha aqui, ó, que é quando Pedro tira 11 e o 19. Então são 4 possibilidades que a gente vai ter que calcular e depois somar essas probabilidades. Vamos começar pela primeira? Primeira possibilidade que o Pedro tem de ganhar: sair o número 12. Qual é a probabilidade de você tirar o número 12? Não já saíram 4 valores? E o total não são 50 números? Então sobra pra gente 46. Então ele tem uma chance em 46. Essa daqui, ó, é saindo 12. Vou até botar o 12 entre parênteses aqui, ó. O 12 na primeira bolinha. Mas vamos supor que o 12 não saiu na primeira bolinha, que o 12 tenha saído na segunda bolinha. Então, eu tenho que calcular uma segunda possibilidade. Eu vou ter uma chance em 46. Não saiu, na verdade, eu tenho 45 em 46. Não saiu nenhuma bolinha. Não saiu nenhuma que o Pedro queria. Eu tenho 45 possibilidades em 46. E depois o Pedro tirou. Opa, o Pedrão foi lá, deu sorte e venceu o jogo aqui. Então ele tinha uma chance em 45. Aqui ele tirou 12 na segunda bolinha. 12 na segunda bolinha. Pegou bem no finalzinho da mesa aqui. Aí, trava. Uma terceira possibilidade que a gente tem, é ele tirar quanto? Vou fazer o seguinte: ele não ganhou, ele tirar simultaneamente 2 bolinhas para ganhar aqui, ó, nessa coluna aqui. Então vamos lá. Saindo o 5 e o 45. Ele tem uma chance em 45 e, na verdade, 46 e uma chance em 45. Só que o que acontece aqui? Pode sair ou o 5 e o 45 ou o 45 e o 5. Por isso que eu tenho que multiplicar essa possibilidade por quanto? Por 2. E a quarta e última possibilidade que ele tem de vencer, aqui, ó, é de sair 5 e 45. 5 e 45. E na de baixo ele vai ter a mesma probabilidade, 1 em 46, vezes 1 em 45, 1 em 45, vezes 2. Porque aqui eu estou analisando a diagonal dele tirar 11 e 19. Beleza, professor. E agora? Agora a gente soma isso tudo. Agora virou soma. Você vai ter 1 e 46 mais 45 sobre 46 vezes 45 mais 2 sobre 46 vezes 45 mais 2 sobre 46 vezes 45. Aqui você pode simplificar o 46, o 45 com 45. E aí, não dá. Não vou simplificar aqui não, para não atrapalhar a nossa vida. Porque essa estrutura aqui, ó, a gente pode somar.
Somando isso aí, que são termos iguais, a gente vai ter 1 sobre 46 mais 49 sobre 45 vezes 46. E a alternativa correta tá aqui, ó. Letra E. A letra E é a alternativinha correta lá. Muito bacana, mais uma questão de probabilidade. Uma questãozinha que você tinha multiplicação de probabilidades, soma de probabilidades, né? E os termos, eles são disjuntos aí, né? Então vamos para a penúltima das nossas questõezinhas hoje. Questão de número 142. Uma questão bem bacana. Essa questão, ela é de... como é que diz? De combinação. Então vamos lá. Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece 7 modelos com 2 tipos de motores. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central de multimídia, rodas de liga leve e bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir 1, 2 ou 3 desses opcionais. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes é... Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nos opcionais. Por quê? Você tem que combinar esses opcionais antes de você permutar. Você vai ter que fazer uma combinação dos opcionais. Uma combinação de 3, 1 a 1. Mais uma combinação de 3, 2 a 2. Mais uma combinação de 3, 3 a 3. Mais uma combinação de 3, 0 a 0. Por que, professor, que você tem que combinar? Porque você pode ter um opcional, 2 opcionais, 3 opcionais ou nenhum desses opcionais. Resolvendo essa combinação, 3, 1 a 1, 3. 3, 2 a 2, 3. 3, 3 a 3, 1. E você tem uma possibilidade que é de não escolher nenhum deles. Então, no total, os opcionais, você tem 8 maneiras diferentes de escolher os seus opcionais. Agora sim, você vai trabalhar com o princípio multiplicativo, que é multiplicar essas possibilidades. Então você vai fazer o quê? Você tem que escolher entre um modelo, você tem que escolher entre um motor, você tem que escolher um opcional e você tem que escolher uma cor. Só que isso tem que ser maior do que quanto? 1000. Foi isso que ele falou pra gente. Agora é fácil. Princípio multiplicativo. Você tem 7 opções para cá. Para motores você tem 2 opções. Opcionais você tem 8 opções. E ele quer descobrir quantas cores você vai ter. Multiplicando tudo isso aqui, você encontra 7 vezes 8 dá 56, vezes 2 dá 112. Então a gente tem aqui, ó, 112x tem que ser maior do que 1000. Isolando esse x, nós temos que 1000 dividido por 112, nós vamos encontrar que esse x, portanto, esse x vai ter que ser maior do que 8,9. Então, esse x vai ter que ser no mínimo quanto? 9. Então, no mínimo, a quantidade mínima de cores que a montadora deve disponibilizar são 9, para ela ter mais do que 1000 opções para os seus clientes. Então, tá aí. Bacana a questãozinha que envolveu combinação e princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Última questão. Essa questão, vou até me ajeitar aqui. Essa questão é uma questão que a gente precisa pensar no cubo aberto dessa maneira. Essa questão a gente vai eliminando, vai por eliminação. E uma outra questão a gente tem que pensar na manchinha que a gente tem aí.
a gente pensa assim, tem essas manchinhas que eu vou ter em cada uma delas. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu pinto aqui em cima de preto, o aqui de baixo também vai ficar preto. Você não concorda comigo? Então, olhando para o nosso desenho, quem que é o preto aí? O preto vai ser esse aqui, ó. Se eu pintar esse de preto, qual é a outra cor que vai estar preta? Qual é o oposto do preto? O oposto do preto vai ser esse daqui, ó. Se eu pensar nessa cor aqui sendo vermelha, o oposto do vermelho vai ser esse daqui, ó. Tá. Se eu pensar nessa cor aqui sendo verde, o oposto do verde vai ser esse daqui. Pronto. Já identifiquei os opostos. Agora eu tenho que olhar essa manchinha, porque eu tenho essa manchinha aqui, ó, no preto. Eu tenho essa manchinha no verde. E também vou ter essa manchinha no vermelho. Mas aí é você tentar transportar isso para o seu cubinho. Não é verdade? Quem que vai estar oposto com quem? Qual das alternativas que você vai enquadrar? O que que você pode pensar? Que duas delas tem que estar sempre unidas. Essa vai estar sempre unida com essa. Então o que que vai acontecer? Eu tenho que olhar para cá e verificar os opostos. Pô, beleza, todos bateram aí, todos estão do lado, professor. Ótimo. Mas vamos olhar, vamos pensar nos opostos aqui. Vamos pensar no seguinte, quem é o oposto de quem? Então, se esse daqui é o meu preto, o oposto dele, eu não falei que é esse? Então eles não podem ter manchinhas. Se esses dois tiverem manchinha, eu já vou eliminar. Então eu já posso eliminar esse por conta dessa manchinha aí. Do mesmo jeito, com vermelho. Pô, eu tenho a manchinha em um aqui, mas não tem a manchinha no outro. Então, se esse é o meu vermelho, eu não posso ter a manchinha nesse próximo aqui, ó. Daqui de baixo. Ó. Então, eu já elimino a letra E também. Do mesmo jeito, a gente vai fazer o mesmo esquema com o verde. Então eu já elimino quem? O verde tá sem manchinha. Ó, eu tenho manchinha aqui no vermelho, ó. Aqui é vermelho e aqui também é vermelho. Professor, é verdade. E agora? Sobra quantas possibilidades para você? Tá sobrando para mim, por enquanto, 2 possibilidades. Tá sobrando para mim o A e tá sobrando para mim o D. Não é verdade? Não, o A já eliminei. O A eu já eliminei lá no início. Então só sobra quem? O D. Então é assim que a gente fez, olhando os opostos e as manchinhas em seus opostos. A alternativa correta, a Dzinha aí pra gente. Galera, essa foi a primeira parte da nossa correção. Nós teremos ainda mais alguns vídeos com outras questões. Eu gravei 8 questões. No nosso próximo vídeo, na parte 2, também vai ter 8 questões. Na parte 3 também tem 8. E nos 3 últimos vão ser 7 questões. Quero agradecer a todos. Um beijo do gordo. Fica comigo. E na próxima a gente refaz mais questões.